Projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 3 do módulo 3 do nosso curso. Nesse capítulo vamos falar um pouco sobre baterias, painéis fotovoltaicos e os cabos solares também. Nosso primeiro assunto serão as baterias, né? Como já visto nos capítulos anteriores, a gente tem dois tipos mais usados: as baterias de chumbo, carbono e as baterias de lítio, né? E a primeira que a gente vai relembrar aqui são as baterias de chumbo, né? Essas baterias têm um custo inicial mais baixo, né? Porém elas têm uma vida útil mais curta, né? O número de ciclos que elas suportam é bem menor do que as baterias de lítio, correto? E um outro problema dessas baterias é que elas têm uma profundidade de descarga muito limitada, né? Então isso força o instalador a inserir uma quantidade maior de baterias, né, para compensar essa profundidade de descarga, né? Como a gente já viu, caso você ultrapasse essa profundidade de descarga, você vai sofrer com a redução do número de ciclos, né? E isso vai reduzir ainda mais a vida útil dessa bateria. Em contrapartida, as baterias de lítio, elas têm um custo inicial muito elevado, né? O que acaba minimizando, né, desestimulando o uso desse tipo de bateria, né? Ela se paga com o tempo, porém o custo inicial ainda, né, assusta, ainda é complexo. Então nem todos os consumidores vão ter a condição, né, ou vão querer fazer esse investimento inicial tão alto, né? Além disso, o sistema que gerencia esse tipo de bateria costuma ser um pouco mais complexo, certo? Apesar dessa bateria ter uma vida útil bem maior, né, tem baterias que podem durar facilmente mais de 10 anos, né, e suportar uma profundidade de descarga de 80% até mesmo 100%, mesmo assim o valor inicial, né, o custo inicial, o investimento inicial desse tipo de bateria acaba complicando, né, sendo um desmotivador da aplicação desse tipo de bateria. Além disso, pessoal, esse tipo de bateria de lítio tem um tipo de eletrólito que é inflamável, né? Isso acaba provocando, né, um risco maior desse tipo de equipamento. Então, caso essa bateria superaqueça, isso pode provocar até mesmo incêndio, né? Então é um cuidado a mais que se deve ter com as baterias de lítio. Além desses dois tipos de baterias que funcionam de forma, né, singela ou que podem ser associadas entre si, não baterias de lítio com baterias de chumbo, mas ou baterias de chumbo com baterias de chumbo ou baterias de lítio e baterias de lítio. A gente também já encontra bancos de bateria prontos.
Então existem já no mercado, né, o sistema de armazenamento de energia em baterias, né, em inglês é uma sigla em inglês, né, BESS, que vai nos fornecer um banco de baterias que já tem esse armazenamento e gerenciamento das baterias em um único equipamento. Então, resumidamente, falando de forma mais simples, é como se a gente tivesse um container, né? Aí um exemplo de uma bateria, de um banco de baterias da Moura. Então, é como se a gente tivesse um container em que nele já tivéssemos várias baterias associadas e o próprio gerenciamento também embarcado. Além disso, o sistema de proteção, né, o enclausuramento dessas baterias e o sistema anti-chamas também, né, um sistema que pode inibir um provável incêndio. Então a gente encontra isso já pronto e isso facilita e agiliza o processo de construção ou de uma usina fotovoltaica, né, ou de um sistema de armazenamento de backup e por aí vai. Então, pessoal, esse banco de baterias eles podem ser construídos tanto a partir de baterias de chumbo, né, como bateria de lítio. O importante é que ele já vai te dar esse gerenciamento, esse armazenamento e todo um sistema de gestão em um único bloco, né? Então, com esse equipamento, o sistema se torna mais modular e mais simples, né, de expandir ou de reduzir e por aí vai. Como que esse banco é feito? Uma dos princípios iniciais, né, é o tipo de associação que a gente pode fazer entre baterias, né? Então, os tipos de associação, tanto para baterias de chumbo como baterias de lítio, eles são similares, né? Porém, as baterias de chumbo têm uma característica de normalmente serem de 12 volts, que é uma tensão relativamente baixa, né? As baterias de lítio a gente já encontra até mesmo de 48 volts, né? São baterias com uma tecnologia embarcada, né, mais moderna e com um sistema de interconexão que já foi pensado, né, para ser prático e de forma mais intuitiva, né? Porém, as baterias de chumbo ainda dependem 100% praticamente, né, das habilidades do conhecimento do instalador para fazer a associação de acordo com a necessidade ou do seu controlador de carga ou do inversor que vai fazer o gerenciamento desse sistema de armazenamento, ok? Então, o primeiro tipo de associação que a gente vai ver vai ser a associação em série, certo? Nesse tipo de associação, o polo positivo de uma bateria é ligado no polo negativo da outra. E dessa forma, né, pegando essa imagem que tem apenas duas baterias, de uma bateria sobra um polo negativo, da outra bateria sobra um polo positivo, né? E essa ligação em série proporciona que a tensão das duas baterias se somem, né? O ideal é que elas tenham as mesmas características, né? Tanto de tensão, como de corrente, como de capacidade de corrente e capacidade de carga, para que você tenha tanto uma descarga como uma carga mais uniforme possível, né? E isso facilita o trabalho ou do inversor ou do controlador de carga, certo? Então, só relembrando, né? As baterias associadas em série, a tensão se soma. Porém, a corrente ela vai ser a mesma. Então, a corrente que sai da bateria 1 vai ser a mesma corrente que vai passar na bateria 2. Então, vocês podem ver que o percurso da corrente que sai da bateria 1, né, ele é obrigado a passar por dentro da bateria 2, certo? Então, dessa forma, a corrente, né, o fluxo ali de elétrons, ele é o mesmo. A corrente da bateria 1 vai ser igual à corrente da bateria 2, que vai ser igual à corrente total do circuito. Pessoal, então a gente vai dar início a uma montagem aqui de uma ligação de baterias associadas em série. Para interligar as baterias, sempre um polo positivo e um polo negativo. Então, vou pegar o positivo dessa e vou ligar no negativo da próxima. Certo? Sobraram dois polos, um negativo e um positivo. Então, as duas já estão ligadas em série. Eu tenho aqui um polo negativo e um polo positivo. A gente pode medir qual a tensão dessa associação, ok? Então, a gente tem nosso multímetro aqui na escala de tensão contínua, ok?
já as duas pontas de prova devidamente inseridas. Vou pegar o negativo do multímetro, vou ligar no negativo da minha associação, o positivo do multímetro no positivo da minha associação. Ok? Eu obtive aqui uma tensão de 24 volts, certo? Se a gente medir cada bateria individualmente, então vou medir apenas a primeira, tem uma tensão de 12,3. Agora medindo apenas a segunda, tenho uma tensão de 11,7, ou seja, 12,3 mais 11,7 é justamente a tensão total da minha associação, que seriam exatamente os 24 volts. Já na associação em paralelo, que é o segundo tipo, a tensão é a mesma. Então a tensão da bateria 1 vai ser igual à tensão da bateria 2. Né? É importante salientar que a tensão das duas seja igual. Então eu tenho que ter, né, ou uma associação em série, né, se eu precisar de fazer isso, que seja igual a que está sendo ligada em paralelo com ele, ou simplesmente que a bateria 1 seja igual à bateria 2, né, em termos de tensão. O ideal, apesar que a corrente das duas vai se somar, né, mas o ideal é que a corrente das duas, né, e as demais características também sejam similares, ok? Mas é imprescindível que a tensão das duas seja exatamente igual. De outra forma, uma bateria ia começar a fornecer, né, energia para a outra, e podendo provocar até mesmo um fluxo reverso, e que não teria nada ali, né, nenhum dispositivo para controlar essa corrente de carga dessa bateria que está recebendo essa corrente. Isso poderia causar um sobreaquecimento e demais problemas que podem ser causados por esse excesso de corrente, ok? Então, na associação em paralelo, a tensão é a mesma, porém as correntes se somam. Pessoal, agora a gente mostrou uma forma de associação que é em paralelo, ou seja, negativo com negativo e positivo com positivo. Então, esse negativo dessa bateria eu vou ligar no negativo também da próxima, ok? Positivo de uma bateria ligado no positivo também da próxima, ok? Então, negativos interligados, positivos interligados. Poderia ter uma série de baterias aqui, né? Ou melhor, poderia ter várias baterias aqui, todas interligadas dessa forma. Vamos pegar o nosso voltímetro aqui, né? Nosso multímetro na escala de voltímetro de corrente contínua. E a gente vai medir aqui a tensão de saída. Então, negativo, positivo, a tensão de 12,2, 12,3, ok? Se eu medir na outra, vai dar alguma diferença? Então, vamos mudar esse ponto de medição para a próxima. E a tensão se mantém a mesma. Então, em paralelo, a tensão é a mesma, né? Como elas estão interligadas, a tensão entre todas vai ser a mesma. O terceiro tipo de associação seria um tipo de associação misto, ou seja, ele vai misturar a associação em série com a associação paralela. Então, nesse caso, a gente tem um primeiro banco que está ligado em série entre si, né? A bateria 1 e a bateria 2, elas estão ligadas em série, e a gente tem a bateria 3 e 4 que estão ligadas em série entre si, correto? Então a gente formou dois bancos de bateria, né? Em que, supondo que cada bateria tem 12 volts, a gente teria ali V1 mais V2, 24 volts em cima, e embaixo a gente teria V3 mais V4, 24 volts embaixo. Então a gente formou dois bancos de 24 volts, né? E associou esses bancos em paralelo. Então ficou uma associação em série entre bateria 1 e bateria 2, uma associação em série entre a bateria 3 e bateria 4, e uma associação em paralelo desses dois conjuntos de baterias, certo? Então, supondo que essa tensão de cada bateria seja de 12 volts, né? A gente teria aí um banco, né? A tensão V1 mais V2, que é igual a V3 mais V4, e que vai ser igual a 12 mais 12, ou seja, a tensão desse banco de baterias
ele seria de 24 volts, certo? E a capacidade de corrente seria da corrente I1 mais a corrente I3, por exemplo, ou a corrente 2 mais a corrente I4. Por quê? A corrente 1 é igual à corrente 2, certo? E a corrente I3 é igual à corrente 4, certo? Então a corrente total vai ser ou I1 mais I3, né? Ou I2 mais I4, ou I1 mais I4, né? Importante entender que a corrente do primeiro banco vai somar com a corrente do segundo banco, ok? Mas não vai ser a soma da corrente de 4 baterias, é a soma de corrente de apenas 2 baterias, beleza? Então é importante relembrar aí que V1 mais V2 tem que ser igual a V3 mais V4, porque o banco de baterias de cima ele está associado em paralelo com o banco de baterias de baixo, certo? Então a tensão desses dois bancos de baterias eles têm que ser exatamente iguais, ok? O outro assunto que a gente vai tratar serão os cabos, né? Então a gente tem cabos específicos para a corrente contínua, né? Numa instalação solar fotovoltaica, a gente tem a parte contínua, correto? Que vai ser os painéis e as baterias, né? Que vão ter uma tensão e uma corrente contínua. E a gente vai ter a parte alternada, né? Caso a gente tenha um inversor que faça a conversão, na saída do inversor a gente já vai ter uma tensão alternada. Então, na parte contínua, a gente vai ter um cabo que foi projetado, né, especialmente para isso. O que vai diferir esse tipo de cabo de um cabo que foi projetado para corrente alternada, certo? Uma das primeiras características vai ser o ambiente, né, em que esses cabos serão instalados. A gente sabe que os painéis eles vão em um ambiente aberto, né, normalmente um telhado, uma área aberta, correto? E esses cabos, porventura, também ficarão expostos a intempéries, né? Então, esse cabo, mesmo que você colocar ele dentro de um eletroduto, né, alguma parte ali que passar embaixo de algum painel e ficar descoberto, pode sofrer essa radiação, né? Ou até mesmo dentro do eletroduto ele pode aquecer ali e sofrer um pouco dessa radiação. Mas, enfim, é importante salientar que esse isolante desse cabo, ele já foi projetado para suportar esse tipo de intempérie. Então, mesmo que você deixe esse cabo exposto, a forma construtiva dele, as características de fábrica dele já permitem que ele fique exposto, né, sem ter maiores danos. Ou seja, essa proteção que ele tem, ela já é suficiente para proteger esse equipamento contra essas forças da natureza, né, que seria sol e chuva, certo? Além disso, esse isolante, né, ele tem que suportar normalmente tensões maiores. Então, em um circuito fotovoltaico, normalmente a gente trabalha com tensões elevadas, né, acima de 220, acima de 380 volts, certo? Diferente dos cabos, né, de corrente alternada, que a gente trabalha sempre ou quase sempre com tensões um pouco mais baixas, né, em instalações residenciais principalmente, certo? Então a gente tem aí na parte de fotovoltaica a questão do isolante, né, já estar preparado para isso, tanto em questão de intempéries como em questão de isolamento devido a esses níveis de tensão que podem ser um pouco maiores, ok? Além disso, pessoal, esse tipo de isolante que é feito, ele é não halogenado. O que quer dizer isso? Que esse cabo, se porventura ele pegar fogo, se ele incendiar, a fumaça que ele produz não é uma fumaça escura, é uma fumaça mais clara. Isso facilita com que a pessoa que porventura esteja dentro desse incêndio, né, consiga ter uma fuga, um escape ali mais fácil por uma fumaça que incomoda menos, que é menos densa, que dá para enxergar através dela, certo? E uma coisa relevante também é que as cores desse cabo são mais limitadas, né, que os cabos de corrente alternada. Então, basicamente, a gente vai ter o cabo preto, o vermelho, né, o preto para o cabo negativo, o vermelho para positivo, e para o aterramento a gente vai usar o verde e amarelo ou simplesmente o verde. Além disso, pessoal, é importante a gente verificar a questão do
condutor, né? Então a gente tem a parte isolante desse cabo e tem a parte condutora, ou seja, aquela parte que vai conduzir a corrente elétrica. Então, apesar desse aspecto desse cabo, né, que vocês podem ver pelas imagens, ser um aspecto mais prateado, né? A gente tem uma cor que difere do cobre, não parece ser cobre, né? Pelo menos à primeira vista. Esse cabo ele é de cobre, porém com uma proteção de estanho, né? Em que facilita, em qual que é a motivação dessa proteção? Essa proteção ela vai ajudar a evitar que esse cabo oxide, né? Apesar do cobre não ter ferro, ele não vai enferrujar, mas ele vai oxidar, e esse óxido de cobre ele é um mau condutor, como a gente sabe. Então essa questão do estanho é justamente para, caso esse cabo fique exposto, né, a oxigênio, ele não vai se tornar um mau condutor. Então o próprio estanho vai proteger ele contra a oxidação. Ok, pessoal? Então esses são os cabos fotovoltaicos, né? Com uma proteção que suporta a radiação UV e com um material interno que vai estar protegido contra umidade e demais intempéries, ok? Agora a gente vai falar sobre um dos principais atores desse nosso roteiro, né? São os painéis fotovoltaicos, né? Esses painéis, eles têm já uma certa história no mercado e à medida que os anos foram passando, eles foram evoluindo, principalmente em termos de eficiência, certo? Então, o que foi, né, o que se procura a partir da evolução desses painéis é que eles se tornem cada vez mais economicamente viáveis, né, e cada vez mais eficientes, ou seja, que aquele material com a mesma quantidade de material, né, ou com menos material, você consiga produzir mais energia elétrica. E a outra questão, né, é a própria área que esses painéis vão ocupar. Então, né, um outro fator é a quantidade de espaço que esses painéis vão ocupar. Quanto menor a área que a gente utilizar para produzir uma mesma quantidade de potência, melhor vai ser a eficiência desse equipamento, certo? Quanto menor a quantidade e mais fácil de encontrar esse material na natureza, melhor vai ser, né, e maior a facilidade de produzir esse tipo de equipamento. Então, falando já dos painéis que se tornaram mais comerciais, né, um dos primeiros tipos que surgiu foram os painéis de silício policristalino. Então, visualmente, a gente já consegue identificar esse tipo de painel. Ele tem uma cor mais azulada e você, né, percebe ali como se fossem algumas manchas, né, na construção dele, parecendo ali até uma uniforme camuflada. Então você percebe uma diferença de cor, né, entre áreas ali e um tom mais azulado, certo? Esses painéis já foram produzidos, né, hoje muito pouco ou nada, mas eles já foram acessíveis e produzidos em escala industrial, né, e tem muitas usinas funcionando que utilizam ainda esse tipo de tecnologia, né? Tem uma eficiência entre 10% e 20% normalmente, né? Mas o que já torna esse módulo comercialmente viável, né? E esse painel foi um dos pioneiros aí que a gente vai encontrar ainda em muitas instalações, em muitas residências, em muitas indústrias e por aí vai, certo? Só esse é um painel policristalino, a gente percebe pela diferença de cores nas células, certo? Tem partes mais escuras, partes mais claras, então esse é o efeito visual de um painel policristalino. A gente percebe que é um painel um pouco mais antigo, né? Devido à posição da caixa de junção aqui e também pela potência, né? A gente observa aí os dados de placa, é um painel de 325 watts, né? Então, mesmo para o ano de 2023, já é considerado um painel de potência relativamente baixa, ok? A partir da evolução desse tipo de painel, foi criado o painel monocristalino, né? Então, o tipo de construção desse silício já é um pouco diferente. A gente percebe rapidamente pela cor dele, que é um pouco mais escura, e a gente não percebe essa diferença de tonalidade, né, entre as regiões
desse material. Então, esse tipo de estrutura já permite uma eficiência maior, né? Até mesmo acima de 20%. Então, são painéis que hoje em dia já são os mais utilizados, né, hoje, e por ter uma eficiência melhor, acabam utilizando menos material, tanto em termos de área, né, como em termos de espessura de silício que está sendo utilizado na construção dele, certo? Então, à medida que a tecnologia foi aumentando, já foi possível construir esse tipo de estrutura monocristalina, que atualmente é o mais utilizado. Pessoal, então esse é um painel do tipo monocristalino. A gente vai descobrir isso como? A gente percebe que a cor é um pouco mais escura, né? É uma cor preta, né? Uma cor praticamente preta. E a gente não vê diferença de tonalidade entre as células, né? Nem dentro da mesma célula existe diferente de tonalidade. Então é uma cor bem uniforme e uma cor bem escura, certo? Então a gente percebe que é um painel do tipo monocristalino. Além disso, a gente observando aqui a parte de trás desse mesmo painel, a gente percebe um posicionamento mais adequado para uma ligação do tipo leapfrog. Então, se eu inverter esse painel de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, né, isso não vai alterar a altura desses cabos, né, porque eles estão posicionados ali praticamente no meio do painel, correto? E de outra forma, a gente tem esse posicionamento aqui nas extremidades. Isso também vai facilitar, né, o tipo de ligação leapfrog, tendo em vista que no leapfrog a gente vai ter que pular um painel e só conectar no próximo. Então, o primeiro painel, por exemplo, né, ele só vai conectado no terceiro e não no segundo. Então, esse posicionamento dos cabos, né, e juntamente ao comprimento, né, que também tem que ser adequado, ele me permite essa conexão sem a necessidade de fabricar uma extensão. Então, para o próprio chicote que já vem nativo do painel, eu já consigo fazer essa conexão. Então, esse é um painel da marca Ginko de 470 watt-pico. Okay? Além desses dois tipos, né, a gente tem uma evolução aí dos painéis de filme fino, certo? Esses painéis ainda são uma incógnita no mercado, né? Existem ainda muitas pesquisas em função desse tipo de equipamento, porém vem se tornando mais utilizados, né? Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das vantagens é que ele é um pouco mais imune a sombreamento, mas isso não quer dizer que ele não precisa de sol, né? Isso não quer dizer que ele vai produzir a mesma quantidade na sombra, né? Ele é um pouco melhor se comparado com os demais, né? Porém, o ideal é que ele esteja em sol pleno, ok? Então, ele é um pouco mais imune. Uma outra vantagem desse tipo de painel é a flexibilidade. Então, esse painel normalmente consegue-se, né, construir estruturas um pouco mais maleáveis, né? Estruturas que podem ser dobradas, que podem se adequar a uma arquitetura de um prédio e por aí vai, certo? Então isso facilita um pouco, né, a difusão desse tipo de equipamento, mas a gente tem alguns pontos negativos ainda, certo? Um deles é que nem todos os tipos de painel de filme fino têm uma eficiência que torne-o viável, né? Então, como já foi dito, né, existem várias pesquisas em função desse tipo de equipamento, porém muitos ainda impactaram em ter um painel com baixa eficiência, certo? E isso acaba tornando ele economicamente inviável, ok? Além disso, pessoal, a produção dele é mais complexa e suja. Usa alguns elementos, né, que são mais raros na natureza, o que torna a escalabilidade também um pouco mais complicada. Então, provavelmente, né, pode ser um futuro da energia fotovoltaica, os painéis de filme fino, porém aqui no Brasil ainda não é uma realidade. Então esses painéis eles vão apresentar também, né, uma cor ali bem uniforme e bem mais próxima do preto,
ok? Então, dessa forma, a gente consegue identificar visualmente também esse tipo de equipamento. Um outro fator muito importante é como interligar esses painéis, certo? Então, agora a gente vai falar de como que a gente pode interligar os painéis fotovoltaicos. Então, o primeiro tipo de associação a gente chama de associação daisy-chain ou então uma associação tradicional, né? Esse tipo de associação vai fazer o quê? Vai simplesmente interconectar os painéis, né? O positivo de um, o negativo da outra, né? Logo do painel adjacente. Então, supondo essa sequência, né? A gente tem o painel 1 conectado ao painel 2, o 2 conectado no 3, o 3 conectado no 4, da forma mais elementar possível, certo? Então, é realmente o jeito mais, digamos, intuitivo e mais óbvio de fazer essa ligação, certo? Porém, qual que é o grande problema disso aí? Né? A gente tem que, quando chega no final dessa associação, passar um cabo voltando. Então, a gente tem que chegar no último painel, né? E se eu fui interligando um no outro, no final da associação vai sobrar, né, um positivo ou um negativo, depende de qual você iniciou aqui essa conexão. Só que esse cabo tem que voltar e chegar aqui junto com o primeiro, né? Ou seja, eu tenho que fazer todo esse percurso de volta, certo? Então, nisso eu vou gastar um cabo e eu vou ter que passar esse cabo de forma adequada junto com essa primeira associação que eu fiz, certo? Então, esse seria o problema desse tipo de ligação, né? Nessa primeira simulação, a gente fazer a ligação de um painel, né? Fazer a medição dele. Então, a gente pegou os dois terminais aqui de um painel. A gente está medindo aqui a tensão de saída dele. A tensão de saída é 32 volts. A gente vai associar esse painel de duas formas. A primeira forma vai ser em série, depois em paralelo, ok? Então, a primeira forma vai ser em série, a gente vai conectar o positivo desse painel, o negativo desse painel que está ao lado, ok? E vão sobrar duas pontas em aberto. Então, interligando os dois painéis, né? O positivo de um com o negativo do outro, sobra o positivo desse painel e o negativo desse, né? As outras pontas estão interconectadas aqui, ou seja, dessa forma eles estão ligados em série. Então, a tensão que a gente espera encontrar é próximo ao dobro de um painel individual, né? Seria a soma dos dois painéis. Então, a gente tem uma tensão aí de 64,5 volts. Ligação em série, né? A tensão se soma. A tensão desse painel somada com a tensão de saída do painel ao lado, ok? Então, para facilitar essa interconexão entre os painéis e alguns outros fatores que a gente vai falar aqui em breve, foi criado esse tipo de associação chamado de leapfrog. Então, nesse tipo de associação, como que ele vai ser ligado? Aparentemente, ele parece um pouco mais complexo, porém, isso facilita muito na hora de fazer a instalação, certo? Então, a gente consegue perceber que o painel 1 ele não vai ser ligado no painel 2, ele vai ser ligado no painel 3, certo? O painel 2 ele vai ser ligado não ao painel 3, mas ele vai ser ligado ao painel 4. Então, sempre vai ocorrer um salto, né? Então, do 1 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 5, do 5 eu vou para o 7. É só a gente lembrar que a gente vai estar associando sempre os ímpares entre si, né? E a mesma coisa vai acontecer para os pares, né? Então, do 2 a gente vai pular o 3 e vai direto para o 4. Do 4 a gente vai para o 6. Do 6 a gente vai para o 8. Do 8 para o 10. Né? E assim sucessivamente, fazendo a interligação entre todos os painéis dessa string, certo? Qual que é a grande facilidade disso? Né? Na hora de começar a associação, a gente já tirou ali um fio positivo e um negativo. Então, pode sair o negativo do painel 1, por exemplo, né? E o positivo do painel 2, certo? E eu vou fazer toda essa associação e no final vai sobrar um painel par e um painel ímpar. E aí sim eu vou interconectar os dois. Mas se a gente for seguindo, né? Vocês podem fazer isso daí.
se a gente for seguindo esse fio e por onde essa corrente vai passar, a gente percebe que mesmo de uma forma, pelo menos inicialmente, mais complexa, mas que todos vão ficar ligados em série. E com a grande facilidade de quando eu terminar essa conexão, o meu cabo positivo e o meu negativo já estão aqui em um local, né, muito próximo. Então eu não preciso passar esse cabo voltando do final da string para o começo, certo? Os dois, positivo e negativo, já vão estar aqui próximos, né? E no final da minha associação já vai estar interligado também. Pessoal, essa outra forma chamada de paralelo. Então vou pegar aqui os dois terminais de mesma polaridade, certo? No caso, os dois negativos, interliguei eles. E agora eu vou pegar os dois positivos e a gente vai interligar eles também, certo? Então positivo com positivo, negativo com negativo. Esse tipo de associação é chamado de paralelo. Então já as duas conexões feitas, positivo com positivo, negativo com negativo, certo? E agora a gente vai utilizar o multímetro para medir essa tensão, a escala de corrente de tensão contínua. Então essa é a tensão encontrada na ligação em paralelo, né? Lógico que a gente tem uma variação aqui em função da quantidade de luz, mas deu a mesma tensão, né, de um módulo ligado sozinho, individual, certo? O que vai dobrar na ligação em paralelo vai ser a capacidade de fornecimento de corrente. Porém, a tensão ela vai permanecer a mesma que de um painel sozinho, de um painel ligado individualmente. Ok? Então, em série a tensão se soma, em paralelo quem se soma é a corrente ou a capacidade de fornecimento de corrente. Ok? E a tensão permanece a mesma, independente se a gente inserir 10 painéis ou 100 painéis em paralelo, a tensão vai permanecer a mesma, certo? Então, qual que é a facilidade desse tipo de instalação? Primeiro, né, a gente já percebeu que a gente vai economizar cabo, certo? Segundo, a gente já vai reduzir também essa quantidade de perdas nos cabos, certo? Então, aquele cabo que volta, eu estou ganhando, né, em questão de distância que a corrente não vai precisar percorrer. Então, a corrente deslocando menos, ela vai ter menos perdas ômicas, né, e, consequentemente, um melhor aproveitamento da energia que está sendo gerada, certo? Além disso, é mais rápido de ser instalado. Então, quando eu terminar a conexão, né, eu não preciso fazer uma nova instalação passando um novo cabo. Essa própria conexão entre os painéis já vai me dar essa ligação em série, já me dá os cabos, né, que eu preciso aqui no início da associação, certo? Além disso, isso naturalmente, né, essa ligação já vai reduzir o risco de uma possível indução magnética causada por uma descarga atmosférica. O que ocorre quando cai um raio? Não precisa ser diretamente na nossa instalação, mas próximo à nossa instalação, né? A gente vai relembrar aqui rapidamente, né, a lei de Faraday. O que a lei de Faraday fala? Que uma variação de fluxo magnético dividido pela variação do tempo vai ser capaz de induzir uma corrente que vai ser diretamente proporcional a essa variação de fluxo e inversamente proporcional a esse tempo, né? A gente sabe que o raio, né, aquela descarga atmosférica, ela dura um curto intervalo de tempo e ela tem ali uma grande variação de corrente, né? Então a corrente está a zero, acontece o raio, acabou e tudo volta ao normal. Porém, naquele curto intervalo de tempo, a gente teve uma corrente ali muito alta circulando. O que uma corrente alta vai produzir? Um grande campo magnético. Ou seja, se eu tiver uma espira, né, se eu tiver um caminho fechado ali por onde esse campo magnético vai passar, eu vou ter uma grande variação de campo magnético dentro dessa espira. Ou seja,
Se eu deixar o cabo que está indo muito longe do cabo que está voltando, a área que a gente vai ter ali entre os dois, ela vai ser muito grande. Se a área vai ser grande, a quantidade de linhas imaginárias, né, de campo magnético, de fluxo magnético que vão atravessar aquela espira, vão ser maiores e, portanto, a probabilidade de eu induzir uma tensão maior ali no meu circuito, né, ela vai crescer. Ao passo que, se eu diminuir essa distância, né, entre os cabos, se eu tornar essa distância mínima, a possibilidade de o campo penetrar, né, dentro dessa espira que foi criada, né, do cabo que está indo com o cabo que está voltando, ela também vai se reduzir. Tá? Então, no sistema Leapfrog, naturalmente você vai passar um cabo muito rente com aquele que está voltando, né? Porque você não tem dois cabos. O próprio cabo do painel normalmente já tem o comprimento suficiente para que você faça essa interligação, certo? Então vai tornar essa conexão, né? Essa distância entre todos os condutores ali mais justa, reduzindo até mesmo essa probabilidade de ter uma possível indução magnética no seu circuito. Então, além de economizar cabo, né, além de ter menos perdas ômicas nos cabos, a gente também está trazendo uma segurança a mais ao nosso circuito e de uma forma muito prática. Então, os painéis mais modernos, né, eles já até vêm com um tipo de configuração que facilita essa conexão do módulo Leapfrog. Então, ele vai ter as caixas de conexão ali já posicionadas de uma forma que vão ficar mais longe da extremidade, porém próximas ali ao centro do painel, né? Que vai facilitar essa conexão. E além disso, eu vou poder inverter esse painel, tanto de cabeça para cima ou para baixo. A linha ali onde vão ficar as caixas de junção vai ser a mesma. Então isso vai facilitar também esse tipo de conexão em formato de Leapfrog, ok? Então, além de ser uma forma segura e mais indicada, né, é uma questão também prevista na norma NBR 16690, ok? Então, além de ter todos esses benefícios, você já está, né, fazendo essa boa prática, seguindo a norma vigente em relação às instalações fotovoltaicas. Pessoal, dessa forma a gente encerra mais um capítulo, né? E eu aguardo vocês no próximo capítulo do nosso curso.